Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão alegres nesta noite? Dê um glória a Deus para o Senhor. Pois nesta noite nós já sentimos a presença do Senhor Jesus aqui neste lugar. Aleluia, Ele veio ao encontro dos verdadeiros adoradores e toda a igreja está convidada a continuar adorando e bendizendo ao nome do Senhor. O Senhor tem falado nesta noite de uma maneira muito gloriosa com seus servos e creio que Ele ainda tem uma palavra, aleluia, ao teu coração nesta noite. Sem perda de tempo, irmãos, aleluia, abra a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, iremos ler apenas um versículo. Capítulo de número 12, versículo de número 5, para a nossa leitura no nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 12, versículo de número 5, assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Pedro estava preso, porém a igreja estava de joelhos orando, intercedendo pela vida do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós vamos ver a narrativa dessa história através do evangelista Lucas, a qual narrou tanto o evangelho de Lucas também como o Atos dos Apóstolos. E nós vamos estudando a palavra do Senhor. Lucas, ele foi contratado, irmãos, por um homem chamado Teófilo. Isso nós vamos ver logo no início, aleluia, de Atos dos Apóstolos. E este homem Teófilo, aleluia, ele fazia parte da corte romana, a qual havia se levantado contra a igreja do Senhor, aleluia. Mas aquele homem, ele queria realmente conhecer a história de Jesus. Por isso que ele procura Lucas, para que Lucas viesse narrar a trajetória do Senhor sobre a face desta terra, para que ele viesse, aleluia, falar para ele o que Jesus realmente havia feito sobre esta nação. Louvado seja o nome do Senhor. E no primeiro tratado a qual ele fala, o evangelho de Lucas, ele começa narrando a Teófilo a história, a trajetória dele sobre a face desta terra. Ele começa a falar, aleluia, a Teófilo os milagres que Jesus operou sobre esta terra, as multidões que seguiam a Jesus, as multidões que ele alimentou, os cegos que estavam diante do Senhor, eles começavam a enxergar, os leprosos, aleluia, eram purificados. E Lucas estava narrando para Teófilo a história verdadeira de Jesus, a qual ele não conhecia, e ele estava falando realmente os milagres que Jesus operou sobre a face desta terra. E ele está dizendo: olha, Teófilo, acerca daquele a qual eu te escrevi, daquele que foi o verbo de Deus, daquele, aleluia, qual foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quero te dizer algo neste momento, nesta noite, que ele não apenas foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ainda permanece vivo no meio da igreja, operando milagre, fazendo maravilhas, porque ele não mudou, ele ainda continua o mesmo Deus, ele ainda está à procura de verdadeiros adoradores. Lucas está, aleluia, contando, narrando para Teófilo a história do Senhor Jesus. Aleluia, no evangelho de Lucas ele conta, no primeiro tratado a qual é Lucas, ele conta a história de Jesus, a história terrena de Jesus sobre a face, aleluia, desta terra. Agora no seu segundo tratado, o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas continua, aleluia, narrando a história de Jesus, só que agora seria através, aleluia, da igreja do Senhor. Jesus não estava mais vivo, aleluia, sobre a face desta terra, mas a história seria contada através da igreja do Senhor, que iria continuar operando milagre, fazendo maravilha no meio do povo, porque Jesus ainda permanece no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Aleluia, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, queridos irmãos, que aquela igreja a qual nasceu naquele dia, a igreja primitiva, ela absorveu a palavra do Senhor. Aquela igreja andava no temor da palavra do Senhor. Aquela igreja jejuava, aquela igreja consagrava sua vida, aquela igreja estava esperando a promessa do Senhor para então partir, aleluia, fazendo a obra missionária do Senhor Jesus. Aleluia, queridos irmãos, devemos tomar o exemplo daquela igreja, aleluia, e continuar fazendo a obra do Senhor, a missão do Senhor aqui na terra. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aquela igreja que orava, aquela igreja que jejuava, aquela igreja que andava no temor da palavra, diz a palavra que ela vai ser revestida, aleluia, do Espírito Santo. E aqueles irmãos agora, eles estão cheios do poder, aleluia, do Senhor. É uma igreja que está ossada, pronta para sair fazendo a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que aquela igreja que estava, aleluia, aqueles irmãos que estavam cheios e ossados pelo Espírito Santo, eles vão ter um encontro com aquele coxo diante da porta formosa. E aquele homem talvez em outras vezes já tivesse tido um encontro, meus queridos irmãos, aleluia, com Pedro e João, mas só que esse encontro agora era diferente, igreja do Senhor. Pedro e João estavam ousados, cheios do Espírito Santo de Deus, e ele chega diante do coxo, o coxo lhe pede uma esmola. Pedro, aleluia, pegando pela mão daquele coxo, disse: olha, homem, nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, nós te damos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, aleluia, que Pedro pegou aquele homem pela sua mão direita e o coxo, aleluia, ficou de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, queridos irmãos, a igreja começava a operar milagres e o ministério de Jesus continuava sendo glorificado sobre a face desta terra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver, queridos irmãos, de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4 até o capítulo de número 11, nós vamos ver uma igreja ousada, uma igreja intérpreta, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Cadê os crentes que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Nós vamos ver uma igreja ousada, crentes cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 7 nós vamos ver, aleluia, um Estevão cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver um Filipe, aleluia, cheio, ousado, quando desceu a cidade de Samaria. Os espíritos imundos que estavam sobre aquela cidade, ao fé que vinha chegando um homem de Deus, ousado e cheio do Espírito Santo, o texto diz que eles batiam em retirada gritando: lá Filipe operou milagres e maravilhas, porque estava cheio e ousado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver os discípulos operando milagres e maravilhas, queridos irmãos. Nós vamos ver um Pedro ousado e cheio do poder de Deus, aleluia, que as pessoas criam tanto no poder, aleluia, da palavra, que levava os enfermos em cama e colocava à beira do caminho, porque elas criam, se Pedro passasse e se a sombra daquele homem ao menos tocasse no enfermo, eles seriam curados, aleluia. Aquilo era uma igreja cheia e ousada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que aquela igreja continuava crescendo, aquela igreja continuava fazendo a obra do Senhor em meio à perseguição. Mas naqueles dias Herodes vai se levantar com fúria contra aquela igreja, tentando barrar a igreja do Senhor Jesus. Mas ninguém prevalece diante da igreja do Senhor. Todos aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor se levanta, mas cai. Herodes se levantou tentando barrar, porque a intenção de Herodes, igreja, era de barrar o cabeça da igreja. Era como se ele dissesse: se nós prender o líder, o cabeça da igreja, aquela igreja vai parar. Então ele prendeu Tiago e prendeu também a
a Pedro, a Tiago ele mandou matar a fio de espada. Pedro, aleluia, seria o próximo a ser morto. Mas eu disse que lá na casa de Maria, mãe de João Marco, tinha uma igreja que estava orando. Podia ser uma igreja que não tivesse a mesma quantidade de crentes que tem nesta noite, mas era uma igreja que orava, era uma igreja que intercedia pelos seus, era uma igreja que estava disposta a pagar um preço para ver Deus operar no meio da sua igreja. Aleluia, cadê a igreja que ora? Porque a igreja que ora, ela recebe poder do céu. Quanto mais a igreja ora, mais Deus abençoa. Quanto mais a igreja ora, mais vidas são alcançadas pelo poder, aleluia, do Senhor. Quanto mais a igreja ora, mais vidas são libertadas, mais vidas são transformadas, vidas são batizadas no Espírito Santo, vidas são, aleluia, são alcançadas, e a igreja é avivada, porque a igreja tem propósito de oração diante do Senhor. Agora, quanto menos a igreja ora, menos poder ela recebe do céu. Aleluia. O exemplo estava lá na casa de Maria, mãe de João Marco, uma igreja que estava orando, e o clamor daquela igreja chegou diante dos céus, e através daquele clamor Deus enviou socorro para a vida de Pedro. Aleluia. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, qual as circunstâncias que você tem passado, mas eu quero te dizer que através do poder do teu clamor, Deus pode entrar com providência na tua causa nesta noite. Deus pode resolver a tua causa nesta noite. A enfermidade que tem se levantado, os problemas que tem atingido, aleluia, o teu lar, nesta noite pode cair por terra, porque Deus pode resolver a tua causa nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja, queridos irmãos, estava disposta a pagar um preço alto pela vida do seu servo. Tiago havia sido ceifado, aleluia, ceifado, mas Pedro ainda estava no cárcere, e eles estavam lá intercedendo, orando, pedindo, e Deus enviou o anjo, aleluia, para libertar o seu servo. Como bem diz a palavra, Pedro estava na prisão, 4 anjos partetos estavam lá, aleluia, queridos irmãos, protegendo ali Pedro que estava na prisão. Pedro estava algemado, não tinha de forma alguma daquele homem, aleluia, escapar daquela prisão. 4 soldados estavam ali à porta, não tinha realmente como Pedro sair, mas o poder da oração, o poder do clamor da igreja pode muito. Já dizia Tiago, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o que é que você está esperando? Qual é a tua atitude, meu querido irmão, diante do problema em que você está enfrentando? O teu problema é muito pequenininho, irmão Vitor, diante de um Deus tão poderoso a qual nós servimos. Ele quer ouvir o meu e o teu clamor. Ele quer ouvir, aleluia, os nossos clamores, aleluia, para que o Espírito Santo venha interceder diante do trono, ó Pai, por nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus diz que Pedro está lá, preso. 4 soldados guardando ali diante da prisão. Não tinha como Pedro escapar. Aleluia. Pedro não sabia que tinha uma igreja orando, intercedendo por ele. Pedro agora, sabendo que não tinha mais solução para ele, o que é que Pedro faz? Pedro vai, se deita e vai dormir. Aleluia. Só que, queridos irmãos, nós precisamos ter a atitude de um verdadeiro adorador. Aleluia. Enquanto há vida, há esperança, porque Jesus está conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto haver vida, há esperança. A última palavra é daquele que está lá em cima, porque ele vai dizer em Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quer agir a favor da minha e da tua vida, não tem quem possa impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Aleluia, mas a igreja orava. É preciso nós tomarmos atitude. Sabe qual é o exemplo que eu tomo, querido irmão, para a minha vida? É o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Aleluia. Eles podiam também estar ali presos. Foram chicoteados, irmãos, ali. Talvez não tinha mais como eles escapar daquela prisão, mas eles tomaram uma atitude de um
verdadeiro adorador. Disse: enquanto haver vida, nós vamos adorar. Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, e Paulo diz: Silas, começa a louvar, que eu vou orar. Aleluia. O bom, queridos e obreiros, se o Espírito Santo tivesse revelado o hino que Silas estava louvando, aleluia, naquele dia. Mas Silas começou a louvar, e Paulo começou a adorar, aleluia, a orar ao Senhor. Não havia mais esperança para eles também, mas de repente o Senhor visitou eles dois. Eles tomaram uma atitude naquele momento difícil, e Pedro estava lá dormindo, aleluia, a igreja orando, intercedendo, mas Deus ouviu o clamor da igreja que ora. Aí o anjo chega diante de Pedro, Pedro dormindo, ele chega, cutuca Pedro e diz: acorda, Pedro, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, levanta-te depressa, aleluia. Diz a palavra que de repente caíram as algemas que estavam nas suas mãos, aleluia. Disse o anjo: cinge-se da tua sandália. Pedro estava até descalço, pega a tua sandália e diz: bora sair daqui o quanto mais rápido possível, aleluia. A solução chegou, porque a igreja estava orando. O teu problema tem solução, porque tem uma igreja de joelho, tem uma igreja que está clamando, orando, intercedendo pela tua vida. Não pense em você que você está só nesta caminhada. Tem uma igreja também pela madrugada, diante das orações, que tem orado e intercedido também pela tua vida. E quando você menos esperar, vai chegar a resposta, aleluia. Vai chegar a resposta que você estava esperando no Senhor. Quando você menos esperar, o anjo de Deus também vai chegar com a resposta que você tem pedido ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra, queridos irmãos, que eles saíram, passaram pela primeira porta, passaram pela segunda. A porta estava fechada, mas a porta ia se abrindo e o anjo ia levando o Pedro. Era como se Pedro estivesse atônico, tivesse, como diz o adágio popular, atordoado, tivesse acordado quase dormindo, mas ele ia sendo seguido. Quando chegou no lado de fora, aí Pedro realmente se acordou e viu que Deus tinha visitado ele e que o anjo tinha realmente tirado Pedro da prisão. Aí para onde Pedro foi? Pedro, será que sabia que tinha uma igreja orando por ele? Será que ele sabia que a igreja estava reunida? Não, Pedro foi guiado pelo Espírito Santo direto para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Quando ele chega lá, bate na porta e de repente uma menina, como diz a palavra, chamada Rode, sai ao encontro e ouve, aleluia, vê que era Pedro que estava batendo a porta, aleluia. E diz a palavra que ela escuta, aleluia, Pedro bater na porta, e ela sai ao encontro de Pedro, aleluia, e conhecendo a voz de Pedro, e de alegria aquela garotinha não abriu a porta, voltou para trás dizendo, aleluia, é Pedro que está batendo na porta, é o anjo do Senhor que está lá fora. A igreja que estava orando, pedindo milagre, a igreja que estava intercedendo, aleluia. A palavra de Deus diz que alguém naquele momento se levantou e disse: tu está fora de ti. Não creu que a garotinha tinha visto que era Pedro. Aleluia, querido, a palavra de Deus diz, aleluia, as orações daquele grupo de cristãos foram atendidas como haviam pedido, mas quando a resposta chegou, eles não creram. Devemos ser pessoas de fé, que creem que Deus responde às orações daqueles que procuram fazer a vontade dele. Quando você orar, creia que receberá uma resposta, e quando esta vier, não fique surpreso, seja grato a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí abriram a porta e viram que era o seu servo Pedro que estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a nossa oração, aleluia, o nosso clamor, a nossa intervenção, aleluia, tem chegado diante do trono do Senhor, e o Senhor tem respondido. Nós temos visto nesses últimos dias milagres acontecer no meio da igreja, vidas sendo alcançadas pelo poder da palavra, pessoas sendo usadas pelo poder do Senhor. Tudo isso porque tem uma igreja que está orando, tem uma igreja que está jejuando, uma igreja que está consagrando, e Deus tem respondido dos altos céus. É como se Deus tivesse abrido os céus, aleluia, derramado bênção no meio da igreja, porque a igreja tem orado e buscado a face do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então vamos continuar, irmãos, fazendo, aleluia, a vontade do Senhor, que Ele está disposto e pronto, aleluia, para responder a minha e a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o poder do clamor de uma oração, querido, ela chega diante do trono de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 33, que Deus sabia, aleluia, o que Jeremias queria, o que Jeremias necessitava, aleluia, mas Ele queria ouvir o clamor de Jeremias. Muitas das vezes nós chegamos na igreja caladinho, precisando de uma bênção, de um milagre, mas sequer abrimos a boca para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele sabe o que é que eu e você precisamos, mas Ele quer ouvir o meu e o teu clamor, para que o anjo dele possa entregar a bênção a mim e a você. Aleluia. E muitas das vezes chegamos calados, saímos calados. O anjo vem, mas não entrega a bênção, porque nós não abrimos a boca, glorificamos e adoramos o nome daquele que vive para todo sempre. Então precisamos tomar atitude diante do Senhor, para que venhamos à casa do Senhor, recebamos a bênção do Senhor, sejamos gratos a Ele pelo que Ele tem feito e voltamos glorificando, aleluia, e agradecendo a Deus pelo milagre que Ele tem operado. Aleluia, sejamos gratos ao Senhor, porque Deus tem operado e feito maravilhas no meio do seu povo. E muitas das vezes nós somos ingratos e não agradecemos ao Senhor. Tenho visto, aleluia, tantos apelos, irmãos, para as pessoas virem ao culto, tantos apelos para vir à oração, aleluia, e muitos não vêm. Aleluia, mas na hora de receber a bênção, todos querem receber a bênção. Aleluia, querido, mas só que tem um Deus que conhece o profundo e o escondido. Ele sabe o momento certo de entregar a minha, a tua bênção. E Ele sabe, aleluia, quem é aquele que está buscando, clamando, adorando para receber a bênção. Então, querido, muitas das vezes eu deixo de vir a segunda-feira, e talvez se eu tivesse vindo naquela segunda-feira, seria o dia de eu receber a minha bênção. Então eu não venho uma bênção adiada novamente, aleluia. Então é preciso eu voltar a clamar, buscar a Ele cada vez mais, me humilhar, para que Ele venha entregar a bênção e o milagre que eu tanto preciso. E muitas das vezes nós não agradecemos ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha e na tua vida. Que venhamos a tomar o exemplo, irmãos, da igreja que estava lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Torno a dizer, talvez não tivesse o mesmo número de irmãos que tem aqui nesta noite, mas era uma igreja que estava orando com fé, aleluia, que Deus ia operar um milagre, aleluia. Talvez você tenha orado nesses últimos dias por alguém, irmão Vitor, que está enfermo, alguém que precisa de um milagre, como nós temos visto o Senhor operar milagre na vida de pessoas conhecidas. Talvez você tenha apresentado alguém da tua casa, aleluia, alguém que não tenha ainda confessado ao nome do Senhor, aleluia, mas através da tua oração com fé, com clamor, Deus vai mudar o quadro, porque Ele é Deus. Aquilo que é impossível para o homem, irmão Vitor, para Deus é possível. Agora Ele quer ver o meu e o teu clamor, para Ele entrar com providência na causa. Aleluia, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Fica essa palavra nesta noite para nossas vidas, e que venhamos seguir o exemplo desta igreja. A igreja primitiva deixou o exemplo para a igreja da atualidade desta geração. Que venhamos seguir esse exemplo para sermos mais abençoados ainda diante da presença do Senhor e Salvador Jesus. Amém.